dia a todos, né? Meu nome é Laudicena, como foi falado, né? Eu sou formada em gestão de recursos hídricos, tenho 35 anos de EF, desses 35, 18 eu fui responsável pela área de incêndio florestal e os outros 15 em unidade de conservação, né? Estou hoje no Parque da Baleia, tem 1 ano e pouco, né? Que está sendo um desafio enorme, porque eu sempre trabalhei em área rural e hoje eu estou numa área urbana, que é totalmente diferente, né? O entendimento e tudo, apesar de ser de Belo Horizonte. A gente está localizado na Serra do Curral, né? Aí você tem uma visão, hoje nem tanto, da baleia, então por isso que a gente chama Parque da Baleia, tá? Aquela parte em verde mais claro é o cerrado que a gente vai mostrar, tá? E a parte que a gente fala até com as crianças do trabalho, né, os dedinhos, é formato de mata de galeria, aonde que nasce os nosso rio navio, nosso córrego navio, que a gente vai falar aqui, ok? E vai ter oficina. Então, por que a gente construiu essa logomarca? É a característica do nosso parque, da nossa área. Né? A gente foi, através da Fernanda, a gente foi chamada para a gente fazer essa palestra, né, sobre o desafio para mobilização e sensibilização para questões ambientais. Então, a gente vai falar um pouco, tá, da nossa realidade. O que a gente está fazendo lá na nossa região. Opa, eu vou apanhar aqui um pouco, hein? Aí. O parque é um parque estadual, ele é de categoria de proteção integral. O que é isso? Alguém sabe? A gente tem pela legislação, o SNUC, tem a de proteção integral e de uso sustentável. A de proteção integral tem estações ecológicas, parque, vários outros. A de proteção integral, ela não pode ser, a gente não pode intervir nesse meio ambiente. Eu posso chegar lá e fazer um desmate? Não. Eu posso fazer captura de espécie? Não. Só se for em caso de pesquisas. Entendeu? Então, ela é uma área protegida que a gente não pode alterar ela. Com exceção a quando a gente fala de uso sustentável, que são geralmente as APAs ou florestas, essas a gente pode fazer uso. Então a gente tem lá em Ouro Preto, que a gente vai falar aí, a floresta do AMI, que a gente pode fazer manejo dentro dela. Então eu posso manejar espécies. Eu posso aqui, a gente tem várias, né? Tem um parque Fernão Dias, que é uma APA, que ela é dentro de contagem. Então a gente pode retirar material lá, a gente pode fazer algumas atividades, entendeu? O parque, ele está todo dentro de Belo Horizonte, né? Essa mata aí, ó, que a gente vê, grande parte dela está dentro do parque. Aí, sabe essa parte de mata, de cerrado ali, essa parte que a gente não tem construção? Em 1932, o governo do estado criou um jardim botânico e deu 40 alqueires para que hoje é a fundação, que é o Hospital da Baleia, Fundação Guimarães. Então, assim, 40 alqueires do Hospital da Baleia, que é muito conhecido aqui em Belo Horizonte, né? E o restante
o parque, que é essa parte em verde, essa limitação em verde, é o parque, e o restante ali é um jardim botânico, tá? E isso dentro de uma legislação, né? Em prática, a gente está em discussão ainda, definindo os limites, aonde que é do hospital, aonde que é do estado, porque isso foi em 1932, né? Isso não foi muito definido qual que eram essas áreas. Então, o parque tem 102 hectares. E aí? Quem são os nossos vizinhos? Né? Então, a gente tem ali, né, em verde lá mais claro, que eu falei que é a fazenda, né? A Fazenda da Baleia, que a gente tem o hospital, né? A gente tem a fundação, a gente tem o Parque da Mangabeiras, né? E a gente tem uma RPPN do Minas Tênis e a gente tem várias minerações, né? Uma delas é em Pabra, que faz limite com a unidade, né? A gente tem ali a Minas de Águas Claras, que é da Vale. Tem um pouco mais em cima, que é a Gold City, que eu acho que não está nessa aí. E aí nosso entorno, a gente tem a zona de amortecimento da APASU, que é uma de proteção de uso sustentável, e temos também o Parque do Rolar Moça, quanto sua zona de amortecimento. Uma RPPN do Jambreiro, que essa é administrada pela Vale. Qual que é o bioma, né? Eu falo assim, a gente está dentro de Belo Horizonte, e a gente tem uma maravilha que é o Parque da Baleia, que a gente não tem tanto estudos, tá? Se a gente começou a fazer o plano de manejo, que está em prazo de votação, mas você falar assim, que estudo que tem aí? Qual tipo de vegetação? Quais espécies tem aí? A gente não tem essas informações. Apesar de a gente ter universidades, faculdades aqui em Belo Horizonte, essa área não é estudada. Então, assim, o plano de manejo, que está em fase ainda de aprovação, isso a gente não conseguiu fazer muito levantamento. Quais as espécies que existem lá, né? Então, a gente está dentro da região metropolitana. A gente tem o bioma Mata Atlântica, e o bioma Cerrado, né? Então, assim, é uma área importantíssima de recarga hídrica, né? Então, aqui a gente dá um zoom, né? O que a gente tem dentro do parque. Então, a gente tem uma área de formação florestal, que é aquela que a gente mostrou ali, que dá de mata. A gente tem uma área, essa marrom escuro aqui, há alguns anos atrás, alguém começou a minerar, uma mineradora foi lá, não sabia que era parque, começou a minerar. Então, essa parte aí é um solo exposto, que a gente vai ter que recuperar, né? Aqueles pontos vermelhos lá são mirantes, o pessoal vão fazer orações. Aquela parte rosada ali, mais rosada, é uma área que a gente está fazendo um plantio, que é próximo ao bairro Pirineus, que a gente vai falar um pouquinho também mais à frente, ok? E aí a gente dá esse zoom aí dentro da unidade. Por que ela foi criada? Né? Quando se pensou, ela foi criada em 1988, quer dizer, foi criada em 1932, né? Já pensou nessa área de verde, como a gente falou, quem estava na oficina ontem, né? Por que o Parque Municipal foi criado, né?
por que essa área foi criada, né? Aí se formou a Cruzada Mineira contra a tuberculose. Então eles criaram essa área verde em 1932. Não existiam essas categorias, então eles criaram como jardim botânico, né? Então, assim, por quê? Porque os tuberculosos iam olhar aquele espaço, usar aquele espaço para o hospital, né? Então, por isso, em 1932. Depois, em 1988, se criou o parque. E por que a gente criou o parque, né? Além da beleza cênica e tudo. Para a gente resguardar o patrimônio florestal e paisagístico de Belo Horizonte. Estamos na Serra do Curral, né? A gente tem uma trilha aqui que eu vou mostrar aí, vai ao Pico Belo Horizonte. Então, por que foi? Para evitar essa expansão urbana, já se pensava nessa questão. Então, oferecer à população a possibilidade de recreação e lazer sem prejuízo. Aí, essa aqui é uma trilha que desde 1967 se faz, que é a tríbula do professor Lipa. Ele pegava os estudantes dele, de macro, de outras aqui que eles davam aula, e levava para mostrar a vegetação da região. Então eles saíam do cemitério da Saudade e ia até Nova Lima. Essa trilha continua sendo feita, tá? Ele morreu há uns 2 anos atrás, e continua sendo feita essa trilha. Então o pessoal se reúne geralmente em março e faz essa trilha. Umas 300 pessoas foi a última que a gente fez ano passado. Mas fora isso, sai sempre no sábado várias pessoas fazendo trilha. Às vezes não essa tão longe, assim, tão longa não. Eles vão só até o Pico Belo Horizonte. E aí a gente mostra o nosso curso d'água, né, que nasce ali dentro do parque. Então a gente tem o navio baleia, né, que a gente fala aqueles cálices lá, né, eles todos, ele nasce, ele é conservado, né, o navio baleia dentro da unidade, dentro do parque, e aí ele nasce por causa da vegetação, da topografia, do tipo de solo, né? E ele é afluente do Ribeirão Arrudas. E aí a gente mostra ele aí, ó. Então, no parque, né? Aí você vê as nascentes, com o córrego passando, ele está dessa forma, preservado, né? Quando ele sai do parque, ele já passa próximo ao hospital, aí ele ainda ali, ele está um pouco mais, não existe uma mata ciliar próximo ao parque, próximo ao hospital, então ele já começa a perder o volume, a perder um pouco essa característica, aí a gente tem resíduo, né? E aí ele vai para o bairro, que a gente ali, Pompeia, Saudade, né? Que ele é em torno de 6 quilômetros mais ou menos, esse córrego até ele chegar ao Arruda. Então, aí quando a gente chega no bairro Saudade, Pompeia, na Avenida Belém, não sei se o pessoal é daqui, né? Aí ele já está canalizado. Parte dele, né? Ele já começa, aí eles fizeram essa coisa, depois ele passa canalizado para chegar no Ribeirão Arruda. Qual que são os nossos conflitos? Conflito do parque, né? A expansão urbana. Então, vocês olham aí, olha, como que está muito próximo. A gente está colado na região metropolitana. A gente está colado praticamente quase no centro de Belo Horizonte, né? A pressão imobiliária é enorme. Então, a gente tem de um lado o bairro Pirineus e do outro aglomerado.
Então a gente tem um problema muito grande de expansão desordenada. A gente já teve casos de tentarem entrar dentro do parque para fazer loteamento, né? E a gente tem descarte irregular de resíduo. E animais domésticos no interior do parque e incêndios florestais. Eu vou falar um pouquinho mais de cada. Aqui é o aglomerado. Olha para a gente ver ali, ó. Aquilo ali, a cada veia, a gente fala que é o córrego Três Águas. Que ele sai e cai no Cardoso, no córrego Cardoso, que é outra afluente também do Ribeirão Arrudas. Tá vendo? Então a gente tem de um lado o Parque da Baleia, que ali a gente não pegou, e do outro o Parque das Mangabeiras. Então aqui é o aglomerado. O aglomerado da Serra, ele é a segunda maior comunidade favela do Brasil, né? Tem aproximadamente 12 mil habitantes. Então assim, ela só perde para a Rocinha. Então a gente está de parede e meia, como diz o outro aí, do parque, da comunidade. E o hospital, né, que a gente já falou um pouco dele. E a mineração, né? Todos eles a gente está fazendo limite. A gente faz limite com a mineração, com a comunidade e com o PAG. E qual a ameaça? A gente tem vários problemas de incêndio florestal, né? Geralmente no entorno, por causa de resíduo. O pessoal joga o lixo, seja ele de construção, seja ele de coisa, e colocam fogo. E 99% dos incêndios que ocorrem na Serra do Curral, né, que a gente vê na imprensa, é a questão de resíduo. Outro problema que a gente tem enorme, animal doméstico. Então a gente tem, isso aqui é na Avenida Mendes Sá. Então são porcos que ficam soltos. Eles reviram o lixo, eles entram dentro da unidade, da mata, seja, aqui a gente mostrou porco, mas tem cavalo, tem, apesar de a gente estar em Belo Horizonte, né, próximo, né, se a gente for pensar, é muito próximo do centro de Belo Horizonte, a gente vê esse tipo de coisa, né? Então a gente tem esses animais domésticos que entram, cachorro, porco, cavalo, tudo entram na unidade, nos limites da unidade. E o outro problema, que é um problemão que a gente está tendo, tá? Que esse aqui é o coati. A gente tem o sagui também, os miquinhos, né? Eles lá, principalmente no hospital. O que esses animais? São lindos, né? Maravilhosos. Aí o pessoal quer tirar foto com eles, quer dar alimento para eles. Uma mordida desse animal aí é 20 pontos. Ele é agressivo. O pessoal acha que ele é muito bonito, vou tirar foto, vou oferecer comida. Então, assim, a gente tem esses problemas. Eles reviram lixo, as pessoas querem dar alimento para tirar uma selfie e está preocupada com a selfie, né? Não está preocupada com o animal, seja sagui, seja outros animais silvestres, né? A gente teve ali há pouco tempo uma onça, né, na Santa Teresa. Da onde que ela saiu? Ela ficou o dia inteiro numa árvore e só à noite que alguém, eu acho que olhou para cima, ela fez uma movimentação que o pessoal viu. O que está acontecendo? A gente está invadindo o espaço desses animais, né? A gente, olha que a gente mostra ali o parque. Ele está onde? Ele está em uma ilha. A gente tem um corredor entre o Parque da Mangabeiras, que a gente pode ligar para Rapaçu,
Não sei se vocês estão visualizando o mapa lá, né? Aí o parque, a Serra do Curral. Mas se você for ver, ele está numa ilha. E esses animais estão na ilha. E aí eles têm o quê? É mais fácil o quê? Eles caçarem ou eles pegarem os lixos? O que é mais fácil? Né? E aí a gente levanta algumas. Esse aqui é a questão de resíduo, é muito forte lá na questão da comunidade, principalmente. Eles, apesar de ter coleta todos os dias, né? Mas é colocado fora do dia, fora da hora e tudo, então acontece isso. Então a gente tem muito resíduo. Muito. Então isso é comum a gente ver, igual a gente viu, porco, coati e outros animais. O que dentro disso tudo, o que a gente pensou? A equipe do Baleia, eu e a Amanda que está ali, ó, de amarelo, é a nossa equipe. O parque tem essa equipe. Sozinho a gente não consegue fazer nada, né? Então, a gente, diante desses conflitos, a gente tem que fazer o trabalho o quê? De mobilização, de educação ambiental, né? E com quem? Com os nossos vizinhos. Então, a gente começou a procurar parceiros. Então, assim, a gente tem um conselho consultivo, tá? E nesse conselho a gente tem 8 conselheiros de órgãos públicos, GAFIS. Então a gente tem lá a UFMG, a PUC, a UNA, tá? A Prefeitura de Belo Horizonte, temos ONGs, associações de bairro, o comitê. Então, assim, o Guaicuí, na verdade, ele faz parte. Então, eles estão lá para nos ajudar a fazer essa gestão, porque eles são os conhecedores da região. Aí, tem lá na comunidade um centro cultural, que olha para vocês verem no fundo ali, ó, lá, ali é o parque. Tem uma visão total do parque. Então, a gente começou, como a gente também não tem sede, a unidade também não tem sede. Então a gente usou muito esse espaço, porque a gente consegue mostrar onde que é esse local, né? Aí a gente usa esse centro cultural como apoio. Então a gente fez várias atividades aí. A gente procurou esse entorno, então tem um projeto da Igreja Católica, que é esse projeto Providência. Eles recebem em torno de umas 350 crianças que ficam, né, nesse horário integral lá. Então a gente recebe idosos, então eles fazem um trabalho com idosos da região, com os pais dessas crianças. Então é um local que a gente conseguiu a fazer um contato. Então a gente, toda semana a gente tem um trabalho no projeto Providência. Então a gente está lá trabalhando com o idoso, com as crianças, com os adolescentes e com o pessoal da região, para mostrar para eles o parque, para fazer esse conhecimento. E a escola Fazendinha é uma escola municipal que ano passado era mais de 680 e alguma coisa crianças, e a gente também vamos toda semana lá, uma vez na semana a gente faz atividades nessa escola com as crianças. Eu vou passar um pouco aqui. E aí, na Serra, existe uma rede, chama Rede Serra. Nessa Rede Serra, a gente reúne todo mês, a última terça-feira do mês, que a comunidade participa, a prefeitura participa, o Posto de Saúde participa, as ONGs, todos que são da
Rede Serra participam. Então lá a gente faz um trabalho em conjunto que cada um está desenvolvendo naquela região. Aí a gente trabalha e a gente fez várias atividades em conjunto. E a gente fez um programa de prevenção e combate a incêndio. Então a gente chamou todos os nossos vizinhos, né, as empresas, os moradores, e tudo para a gente fazer um trabalho de prevenção. Então a gente discutiu que cada um. Então tem um incêndio num determinado local, está perto de onde? Quem vai dar o primeiro combate? Então a gente fez esse programa de prevenção de incêndio que funcionou muito bem ano passado. E a gente também chamou as empresas, principalmente, né, para a gente ver qual é o trabalho de educação ambiental que essas empresas estavam fazendo nessa região. Vamos trabalhar em conjunto? Vamos ver se eles estão falando sobre o parque, o que é que está sendo desenvolvido na região. Então a gente fez um programa de alinhamento desse trabalho de educação ambiental. E aí a gente começou a fazer o trabalho de sensibilização, né? Como que a gente fez? Né? Então a gente chamou, fez um diagnóstico de quem é os meus vizinhos, quem está fazendo o quê, como que é que está sendo desenvolvido. E aí a gente começou. Então a gente foi para todos esses locais, né? Todos os eventos que tinha, estava eu e a Amanda lá. Fazendo o quê? Mostrando, conhecendo o parque, porque a grande maioria não sabia que ali era um parque, que ali era uma unidade de conservação. A visão é que aquilo ali é um lote vago que a gente poderia morar ali, que aquele mato que está ali só dá bicho, tem cobra, tem escorpião, que incomodava esse lote vago que é aí. Então a gente começou a mostrar que aquilo ali é uma unidade de conservação, qual que era essa importância dessa região, né? Então a gente trabalhou na comunidade. Então como a gente foi? A gente levou os brigadistas, teve um incêndio, um grande incêndio próximo ao Centro Cultural, quase queimou o Centro Cultural. Então assim, de uma certa forma foi bom, porque aí a gente começou a chamar a comunidade. Está vendo esse incêndio? Como que é isso? O que aconteceu? Olha para você ver, quase queimou o Centro Cultural, pode queimar a casa. Então a gente começou a trabalhar com eles sobre essa questão, né? Ali tem um jogo que a gente mostra sobre reciclagem, sobre a unidade, vegetação. Então a gente montou esse jogo, aí a gente começava a falar, né? Aí a gente montou alguns stands em todos os eventos lá da rede toda, a gente mostrou então os equipamentos de combate a incêndio para toda a comunidade. Então a gente colocou o pessoal para usar a bomba postal na escola, no abafador. Então a gente saiu mostrando o máximo. Então assim, o que é, qual a vegetação que a gente tem, qual que é a importância, olha a Marcelinha, que a gente toma um chá. Então a gente mostrou para eles, né, ao ipê amarelo. Vocês conhecem o ipê amarelo? Então a gente foi nas escolas, mostramos a importância para eles da flora, né? Aí a gente da fauna, a gente falou sobre a fauna, a gente contou umas histórias, fizemos eles fazer as máscaras, para eles falarem sobre essa questão dos animais, qual que é a importância da fauna naquele espaço, né? Então a gente levou, e assim, impressionante o como que eles não conhecem nem a região. A gente fala assim, a Serra do Curral, para eles é lá longe. Eles não estão na Serra do Curral, então é uma falta de conhecimento violento, né? Então assim, a gente pegou, construiu o jogo da memória com material reciclado. E aí depois disso tudo a gente começou a fazer. Será que eles entenderam o que a gente está falando? Então a gente começou a fazer jogos. Então a gente fazia dinâmica e fazia pergunta. Qual tipo de vegetação está aqui? Existe zebra aqui? Existe? Qual animal
legal. Então, assim, foi um resultado muito bom, né, com as crianças, foi excelente. A gente fizemos trilhas com interpretativas. Os alunos da UNA estão fazendo um projeto da trilha com a gente. Fica aberto aí, gente, eu preciso de muito apoio, viu? A Escola Municipal Geraldina levou praticamente todos os alunos para fazer a trilha, para conhecer o parque, a gente mostrando o espaço, a sua área, né? Com a comunidade toda, a gente pediu os comerciantes para a gente divulgar o cartaz, para a gente desenvolver essa atividade, principalmente de incêndio, que a gente teve vários problemas no ano passado. Tem um campo de futebol que a gente chama de Baleão, então lá eles reúnem sempre o pessoal da comunidade. Tem jogo de fora, a gente fez a mesma coisa. Tem jogo, a gente está lá falando com eles, lá conversando, né? Com o pessoal da terceira idade, o pessoal da comunidade, a gente fez aqui da terceira idade, ali eles contaram qual que era essa parte de vermelho, quando eles conheciam aquela área, o que eles faziam com aquela área, qual que era esse conhecimento dessa área. Foi muito bom, né? Aí a gente fez oficinas, né, com sementes e tudo, de guirlanda, de várias atividades com eles. E aí a gente teve um espaço com um grupo de escoteiro. Aí a gente está levando o escoteiro, eles foram lá no centro comunitário, eles desenvolveram esses brinquedos reciclados, deixaram para a comunidade. Então eles estão junto com a comunidade. Isso tudo é parceria, a gente está lá, vamos ajudar, né? Porque a gente não tem condição, não tem recurso. A gente fez blitz, a blitz teve a polícia ambiental, as empresas, o pessoal da Ecoaves. Então todos os nossos parceiros participaram, a gente fizemos blitz junto. A gente recebeu uma doação da Arte Marricária de 450 mudas. A gente está fazendo plantio, vai ter agora o último plantio, dia 23, numa área lá em cima, que eu mostrei. Então a gente está plantando. Quem está plantando? O pessoal da comunidade, o pessoal da Marricária, o pessoal dos escoteiros. Então a gente chama todo mundo, porque essa área aqui, o pessoal já fazia plantio de beijinho, plantio dentro do parque, então é exótica. Então a gente está trabalhando com eles, que naquela região a gente não pode plantar exótica, que aí é só espécies. Então a gente está chamando, a gente ganhou essas mudas, a gente está plantando, então a gente está chamando esse pessoal da comunidade para eles entenderem. A arte Demolei, que é uma arte da maçonaria. Então eles também ajudaram a gente nesse trabalho de educação ambiental. Então a gente foi de porta em porta, orientamos, chamamos os moradores para fazer o plantio, explicamos para eles essa importância. E eu tô acabando. E todos os eventos, né, como eu falei, a gente tá lá junto. Então tem evento de Natal, a gente está lá. Tem evento da comunidade, a gente está lá. Então a gente está seja passando informações, seja montando um stand, mostrando a importância que existe aquele local, que eles têm que ter o conhecimento do seu espaço, porque a grande maioria, esse é um dos últimos, a grande maioria, eles não conhecem o seu espaço. O pessoal não conhece o espaço que tem. Eles acham que eles não estão na Serra do Curral, né? Eles não sabem. E é impressionante assim, o IP amarelo. Aí a gente mostrou o IP, a folha do IP e tudo. As crianças não tinham. Eu falei assim, você já viu o IP? Aí eles falam, que IP? Aí quando a gente mostra a folha, a coisa, no dia seguinte, eu vi um IP. Então assim, eles não enxergam. É impressionante, né? Então a gente está nesse processo aí deles entenderem o seu espaço e a importância desse espaço, tá? Muito obrigada.